É nesse ensejo que eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro de Tito. Nós leremos o primeiro capítulo, dos versículos de 1 a 5a, porque eu vou continuar a mensagem, e agora em janeiro continuamos a fazer mais uma lectio contínua na nossa igreja, da exposição das Escrituras. Eu fiz uma pausa, preguei expositivamente em textos de livros diferentes por um tempo, e ao mesmo tempo o pastor Luiz, o Alex também, e mais tarde, por último, o Miguel, pregaram baseados em lectio contínua, ou seja, em livros da nossa Bíblia. O pastor Luiz em 1 Pedro, em Amós, e o Miguel também em Amós. Se você é pai e tem crianças pequenas, não se preocupem, tá bom? Nossa igreja está acostumada. Barulho de criança é bom, é só prestar atenção em mim aqui, tá? As crianças são importantes no culto, o barulho delas louvam a Deus também. Ouve, se você precisar dar uma acalmada e voltar, não tem problema, não. Ninguém na igreja vai ficar chateado contigo, nem te olhar feio, porque você tem filho. Pelo contrário, todas as crianças são muito bem-vindas neste lugar de adoração, desde muito pequenas, desde o bebezinho até a idade mais... Nós temos crianças aqui com 80 já, né? Nós temos alguns ali com os 40, e temos aqui com 2 meses, ou menos, daqui a uns dias. A palavra de Deus é para todos nós cremos nisso. É muito bom que todos estejamos juntos, porque o Espírito age de maneira que muitas vezes não entendemos quando a palavra de Deus é exposta, mas Ele age conforme as suas promessas. Leamos então, meus irmãos, nesse ensejo, Tito, capítulo 1, de 1 a 5a. Esta é a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, e verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor venha mais uma vez encher os nossos corações com a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Nesse sermão, meus queridos, eu gostaria que você prestasse atenção mais uma vez, porque eu vou ler a minha tradução do texto também. Paulo, eu sou servo de Deus e comissionado de Cristo por causa da fé dos eleitos e por causa de todo o conhecimento da verdade que resulta em piedade pela esperança da vida eterna. Esta vida eterna, Deus, que não pode mentir, prometeu antes da fundação do mundo e no seu tempo revelou a sua palavra através da pregação confiada a mim, de acordo com a autoridade de Deus, nosso Salvador. A tradução mais dinâmica.
que nos faz pensar na centralidade do que Paulo quer dizer para nós em relação à pessoa e obra de Deus. Começo de ano. Pastor, já é dia 10, 11, né? Hã? Mas se vocês perceberam, é meu primeiro sermão esse ano, não é não? Começo de ano, já nos meus feeds, lá quando passou o primeiro dia, porque eu estou sempre ligado em questões de produtividade, constantemente pensando sobre isso, aparece 1001 maneiras nas minhas redes e tudo mais, né? Maneiras de potencializar a nossa vida. E o que aparece constantemente em vários lugares é pôr em ordem a nossa vida, quer dizer priorizar algumas coisas. Todo mundo que pensa em administração e organização chega a esse conceito. Ele é quase que platônico, no sentido de que a realidade, ela requer de nós organização material, mas há algo mais que a gente não consegue pegar, que nos leva para isso. Ora, é preciso ser muito inteligente para chegar à seguinte conclusão. Para colocar a nossa vida em ordem, essa ordem só faz sentido se houver um plano. Paulo, ao identificar quem ele é, ele quer mostrar para nós que plano é esse. E quer fazer com que a gente se oriente, se organize. Eu vou mostrar para cada um de nós nessa manhã que Deus tem um propósito para as nossas vidas, e esse propósito não é desordenado, esse propósito não é a Deus dará, como se Ele não tivesse controle das coisas, pelo contrário. Tudo na nossa vida só tem sentido porque há organização até mesmo no universo. Há organização na nossa saúde, há organização na maneira como as coisas acontecem. Eu me lembro de chegar na ponta do cabo, em Cape Town. Você chega no lugar onde os mares se encontram, o Oceano Índico com o Atlântico, e aquilo é um tanto, o mar ali é turbulento, tanto é que, demorou-se para os portugueses encontrarem a volta, para sair do Cabo das Tormentas e chegar no Cabo da Boa Esperança. E, estando ali, eu lembrei também que Darwin esteve em alguns momentos passou por ali também, e eu fiquei pensando, por que ele chegou à conclusão de que tudo isso aqui precisava de uma certa organização? Porque ele entendia como cientista, ele não sabia de onde vinha a organização, mas ele tentou entender, e talvez se ele soubesse o que a gente sabe hoje, ele não teria chegado às mesmas conclusões. O que, na verdade, quando nós olhamos para a força da vida, que parece um grande caos, e onda para lá, e animais para cá, e pássaros, hoje a gente sabe que se nós tirarmos o pé um pouco do acelerador para ver o que está acontecendo, isso é um ecossistema. Não é um caos, parece violento, parece a lei do mais forte, mas não é. É sensível. Se um pássaro sai dali, se um peixe não vive ali, se alguma coisa acontece naquele ecossistema, tudo vai abaixo. A vida é muito mais organizada do que a gente imagina. E Paulo quer que a gente entenda o plano de Deus para nós, de maneira que nós também sejamos pessoas que, pela graça de Deus, sejam eficientes. E eu não vou pregar prosperidade, não vou falar que a vida é se organizar, não vou te dar 10 passos de como fazer as coisas, mas eu vou dar para você algo muito importante. Porque muitos de nós estamos nos tornando extremamente eficientes em correr atrás do vento. O pregador, no Velho Testamento,
no livro de Provérbios. Ele dá ideias sobre o que é ideal, mas ele mostra também a realidade no livro de Eclesiastes. O pregador volta a falar no livro de Eclesiastes, quer dizer, a expressão pregador aparece ali, e ele diz para nós que as pessoas estão tão ocupadas com tudo que fazem, mas elas estão todas a correr atrás do vento. E no final do livro, ele vai falar que, na verdade, tudo tem a ver com o temor de Deus. Tudo isso só faz sentido no temor de Deus. E Paulo vai usar exatamente uma expressão que no grego traduz do hebraico para o grego, do temor de Deus do hebraico para o grego, uma expressão que a gente olha aqui no texto e vai pensar, elas não estão ligadas, mas na tradução do hebraico para o grego, elas estão completamente ligadas, porque são as mesmas palavras que estão sendo usadas aqui. Temor de Deus é não correr atrás do vento e viver para Ele. E Paulo vai dizer, no começo da carta, piedade. Essa palavra que ele usa em grego, traduz temor de Deus no hebraico. E eu sei que Paulo conhece muito bem as Escrituras, eu sei que ele não está fazendo isso à toa, e eu quero propor para vocês hoje, nesta manhã, que Paulo quer que nós tenhamos uma vida de acordo com a obra de Cristo, numa verdadeira piedade, de maneira que os nossos planos, as nossas intenções, as nossas emoções estejam focadas e centralizadas em viver de acordo com o temor de Deus. De fato, ao falar sobre ele mesmo, ele demonstra para nós que servos de Deus vivem de acordo com os planos eternos de Deus. Ele vai dizer isso para Tito, ele vai dizer isso para nós, ele quer que toda a igreja entenda isso, porque apesar de ele escrever para Tito, no final da carta ele diz para a igreja toda, graça e paz seja com todos vós. Paulo sabe, a carta é para Tito, mas ele quer que toda a igreja leia a carta é para nós, para a igreja de Cristo. Esse começo desse argumento, onde ele apresenta quem ele é, e ele nos leva a entender por que Tito está ali em Creta e não em outro lugar, nos faz chegar a esse pensamento. Servos de Deus não somente vivem à luz dos planos eternos, eles vivem para promover a vida de acordo com a fé. E isso é piedade. Tá? Piedade não é ter dó de uma pessoa, isso é um desenvolvimento moderno. Dentro das Escrituras, a palavra piedade quer dizer viver de acordo com a tua fé. Isso vem do grego, depois vai para o latim, pietas, que quer dizer, você é integral, você não somente crê, você não somente fala que crê, você vive de maneira que expressa aquilo que você crê. Isso é piedade. Eu gosto muito da palavra no inglês que traduz isso como godliness, que é ser como Deus, ou agir como Deus, não no lugar de Deus, mas à luz de Deus. Quem é servo de Deus promove essa fé que transforma as vidas das pessoas pela verdade do plano de Deus. Digo mais, hoje quero lhe dizer algo. Se és servo de Deus, se és crente em Cristo Jesus, estás aqui para pôr as coisas em ordem. Eu vou repetir. Estás aqui, neste mundo, neste tempo, nesta hora, porque Deus tem um plano para colocar as coisas em ordem através de si. O mundo, o pecado, o ser humano, a sua ganância, a sua avareza, a sua falta de amor, o seu ódio, destruíram coisas importantíssimas na ordem que foi criada por Deus. Mas Deus em Cristo Jesus ajunta um povo para si, a igreja de Cristo. Ele morre por esse povo, e esse povo agora, trabalhando nas mãos de Deus, vão
santificar, reconstruir, reorganizar aquilo que o caos do pecado trouxe. E a vida cristã tem muito disso. Servos de Deus estão aqui para pôr as coisas em ordem. E para nos convencer disso, o apóstolo Paulo nos diz quem Deus é para ele e, consequentemente, para todos nós. Quem é Deus? Na abertura da carta, você vê que toda a carta está centrada na pessoa de Deus. O apóstolo Paulo vai identificar para nós quem é Deus logo no começo. Deus é a quem ele serve. Sou servo de Deus. É a primeira coisa que ele diz. Antes de dizer que ele é apóstolo, isso lhe confere uma certa autoridade, porque ele foi comissionado em nome de Cristo para fazer algo. Antes de dizer a autoridade que ele tem, a primeira coisa que ele diz: servo de Deus. O servo de Deus só põe as coisas em ordem quando serve a Deus. Paulo deixa claro, no final da sua vida, mesmo quando as pessoas colocavam em causa quem ele era e por que ele fazia o que ele fazia, por que ele estava preso, por que ele sofria tanto se ele era apóstolo, a resposta dele sempre foi a mesma: por causa de Deus. Não porque Deus estava me fazendo sofrer, mas por causa da causa de Deus, o Evangelho. Por isso, logo nesse começo, eu tenho que lhe perguntar diretamente: és mesmo um servo de Deus? É óbvio que Paulo não está dizendo isso para nós só para garantir a sua autoridade, ele quer que nós entendamos que é necessário que sejamos também. Por que é óbvio? O contexto, meus irmãos, contexto. Ele vai querer que Tito faça isso, ele quer que a igreja obedeça, ele quer que os irmãos obedeçam, quer que as irmãs obedeçam, que os jovens, que os idosos. Ele vai falar com todo mundo, e todo mundo está sendo chamado a servir a Deus. Por isso eu tenho que lhe perguntar: és mesmo um servo de Deus? Ou vives para ti mesmo? Porque viver para ti mesmo, todo mundo vive. Ou para si mesmo, todo mundo vive. Mas ser servo de Deus, é necessário algo que Ele vai revelar para nós. E se você pode perguntar para mim então, como é que eu consigo saber se eu sou servo de Deus ou não? Se eu não sou apóstolo como Paulo, eu não posso dizer que eu sou apóstolo. Tá? Ninguém aqui foi enviado por Cristo, pessoalmente. Paulo foi. Mas eu posso ser servo de Deus. É por isso que ele descreve para nós. Por quê? Como? Onde? Encontra-se a razão pela qual ele vive, a razão pela qual ele levanta de manhã, coloca sua roupa e vai trabalhar, a razão pela qual o coração dele bate, a razão pela qual, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele pensa nos próximos passos. Onde estão as afeições do servo de Deus? Onde estão as afeições do ser humano, correndo atrás do vento, correndo atrás das ocupações, cego, perdido? Mas esse homem, um dia, correndo atrás do vento, indo perseguir cristãos no caminho de Damasco, Deus o derrubou no caminho, cegou-lhe os olhos e lhe deu a luz da vida. E a partir daquele momento, Paulo era servo.
E a partir daquele momento, Deus chamou ele para fazer algo ímpar que ninguém mais faria, como Deus faz com cada um dos seus eleitos. Paulo vive para promover a fé dos eleitos. Servos de Deus vivem para promover a fé dos eleitos. Servos de Deus vivem para promover todo o conhecimento. A ideia de pleno aqui quer dizer que é completo, é todo o conhecimento da verdade que leva as pessoas a viverem com uma atitude coerente com a fé, que Paulo chama de piedade, temor de Deus, como expliquei no começo do sermão, ainda no primeiro versículo. Essa piedade, ela existe porque agora nós não vemos a vida com os olhos desse tempo, nós temos uma perspectiva eterna. A esperança da vida eterna faz com que a minha atitude agora seja diferente daqueles que não vivem de acordo com a vida eterna. Tudo muda. Tudo muda. É esse Deus que Paulo está dizendo que serve. Um Deus que elegeu os crentes para ter uma fé. Um Deus que prometeu esse mesmo plano antes do mundo existir. É por isso que Paulo deixa claro, ele vai usar a palavra eterno várias vezes aqui de formas diferentes, e ele está colocando para nós, olha, antes do mundo existir, Deus prometeu, para que nesse tempo, que Deus coloca agora, para que nesse tempo, que Deus coloca agora, o Evangelho, a proclamação da verdade, que vai fazer as pessoas viverem dessa forma e conhecerem esse Deus e serem servas desse Deus, é revelado através da pregação do apóstolo. E ao dizer isso, ele fala coisas sobre Deus que nos deixam estupefactos. É Deus que revelou para ele a verdade. É Deus que revelou para ele a proclamação do Evangelho que ele tem. E ele chama esse Deus de nosso Salvador. Nosso Salvador. Ele não é só um Deus da eternidade distante, um Deus que decide ter um plano para nós. Ele é um Deus que tem um plano, Ele é um Deus que cumpre esse plano, Ele é um Deus que se faz carne, habita entre nós, morre na cruz no nosso lugar, ressuscita no terceiro dia, envia o seu Espírito para convencer nós, cegos, mortos, e somos então restaurados para viver de acordo com o seu plano. Nosso Deus não é distante, Ele é nosso Salvador. Nosso Salvador. Esse Deus vale a pena servir. Para esse Deus vale a pena tudo. Esse Deus, como disse o apóstolo Paulo nesse texto, Ele é tão bom, Ele faz as coisas nos tempos eternos, Ele pensa em nós, antes de tudo existir, Ele sabe quem nós somos, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele cria segundo os seus decretos, não tem nem lógica, um Deus apático, com todo o poder, se isso não é realidade. No entanto, Paulo vai mais longe, ele fala, olha, Deus é tão Deus que Ele não pode mentir, porque tudo que Deus fala é realidade. É por isso que há expressões no Velho Testamento como, seja todo homem mentiroso, e Deus verdadeiro. Deus não mente porque não pode mentir, este é o grande contraste da nossa realidade. Nós não podemos confiar nem em nós mesmos, porque nós inventamos narrativas que mentem para nós mesmos, de acordo com a nossa própria realidade. Eu consigo, na minha natureza pecaminosa, dizer que algo é verde quando é vermelho, mas isso não vai mudar a realidade. É só a minha narrativa. Esse contraste entre Deus que não mente é claramente posto para lembrar que servos de Deus precisam se reorientar, porque Ele é o único que não mente. É muito comum hoje as pessoas se ajuntarem de pessoas que falam o que elas querem ouvir. É muito comum a gente usar os nossos algoritmos nas nossas redes sociais para ver só o que a gente quer ver. Quem vai falar a verdade para a gente?
Quem? O apóstolo Paulo está deixando muito claro. Deus. Deus é quem diz a verdade sobre todas as coisas. Esses planos eternos são a verdade de Deus, porque Ele não mente. Deus não mente. Justamente por isso, que Deus, isso nos revela aqui nas Escrituras, que Deus usa pessoas para pôr as coisas em ordem. Essa é a intenção de Paulo. O contexto é esse. Eu sou servo de Deus, eu sou apóstolo de Cristo. É para isso que eu te deixei em Creta, Tito. Tu és pastor em Creta, para quê? Para pôr as coisas em ordem. Lhe digo mais, Tito, arranja outros presbíteros para continuar a pôr as coisas em ordem. Juntos, igreja, ponham as coisas em ordem. É interessante isso, não é? O Deus que organizou todas as coisas do universo, Ele é tão bom para conosco, que não só organiza as coisas para nós, mas nos chama a participar daquilo que Ele está a fazer. Deus não quer só salvar pessoas. Ele quer salvar pessoas usando um pecador como eu. Ele não quer só libertar as pessoas do pecado e santificá-las. Ele quer fazer isso usando pecadores como nós. Com todas as nossas fraquezas, desorganizações, pensamentos, lutas, dores, limitações. Deus não decidiu fazer um passe de mágica no universo. Ele decidiu usar pessoas como eu e você. É por isso que Paulo é apóstolo. É por isso que Tito é pastor. É por isso que tu és crente. É por isso que nós somos igreja. Porque Deus usa pastores, apóstolos, crentes, gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar, de todas as nações, de todas as línguas, para organizar a destruição e o caos que o mal entrou e trouxe para o mundo. Deus está fazendo através da igreja uma reorganização cósmica até o dia em que Cristo voltar e todas as coisas serão refeitas. Mas digo, não sem a participação de um povo que Deus, no seu infinito amor, sem mentir, antes dos tempos, escolheu para fazer justamente isso agora, não no futuro. Futuro também, mas para agora. Deus usa servos para pôr as coisas em ordem. É por isso que Paulo fala, olha, nesse sentido que eu fui chamado, eu fui comissionado por Cristo para lutar por essa fé que pertence aos eleitos, essa fé que vai trazer a verdade, ela é tão plena que vai fazer as pessoas mudarem de atitude. É o Evangelho. Essa verdade é tão real que as pessoas vão viver de acordo com essa verdade. Isso se chama piedade. Essa verdade é tão real que as pessoas vão ver tudo na vida dela com a perspectiva da realidade, não das suas fantasias ou narrativas. Isso é a perspectiva da eternidade. Somos confrontados com ela o tempo todo. No nascimento de uma criança, no enterro de alguém, de um ente querido, nós somos confrontados com a realidade de que a eternidade é muito maior que a nossa matéria. E que essas coisas não fazem nem sentido se não houver eternidade. Hoje, Paulo quer nos lembrar que Deus usa pessoas para pôr as coisas em ordem de eternidade, em ordem de prioridade. O que ele quer dizer com isso? É isso que Tito vai fazer. É isso que você tem que fazer. Essa é a sua prioridade, Tito. Qual a minha prioridade, Tito? A minha prioridade é, eu vivo para que as pessoas creiam. Eu vivo para que as pessoas obedeçam a Cristo. Eu vivo para que todo mundo entenda o que a Bíblia diz. É para isso que eu vivo, Tito. É para isso que você vive, Tito. Igreja, é para isso que vocês vivem. Para que as pessoas entendam a fé.
para que as pessoas obedeçam a Cristo, para que as pessoas tenham liberdade, para que as pessoas vivam no amor, para que as pessoas entendam que Deus é a causa única de tudo que existe. E se nós vivemos de outra forma, nós estamos desorganizados, fora de ordem, com as prioridades trocadas, correndo atrás do vento. E essa não é uma tentação só de pessoas não crentes. E se calhar, olhando o contexto, quem é tentado são os crentes. Quem precisava de ordem? A igreja. Quem precisasse que Deus levantasse homens para organizar, para colocar em ordem de novo? A igreja. Mas graças a Deus, que não somente nos salvou, Ele também nos usa para colocar as coisas na ordem de prioridade. Pessoas como eu, pessoas como você, usando uma fé que não foi inventada por nós. Ela é a fé dos eleitos. Deus elegeu e deu essa fé para eles. Usando uma fé que descreve exatamente o que é a realidade da vida, seja ela eterna, seja ela neste momento, é a única realidade que existe sobre todas as coisas. Hoje alguém pode ser presidente, hoje alguém pode ser rei, hoje alguém pode ter poder nesse mundo, essas coisas passam e desaparecem. A única coisa que subsiste durante toda a existência do que é criado, é o Criador. E esse Criador, em Cristo, revelou a mensagem que deve fazer com que tudo se reoriente na nossa vida e tudo seja priorizado através da palavra dele. É por isso que ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma reorganização. Deus, portanto, mostra, através de pessoas comuns ou diferentes, que Ele quer usar pessoas segundo os seus planos eternos para reorganizar a nossa realidade, segundo os seus decretos eternos, para o bem do seu povo. Ele usa pessoas diferentes. Paulo era judeu, treinado versado academicamente, treinado por Gamaliel. Tito era grego. Duas pessoas diferentes, culturas diferentes. Mas olha como Paulo chama Tito: meu filho. Já parou para pensar nisso? As nossas relações não são determinadas pelos nossos backgrounds culturais. A nossa humanidade é muito mais profunda que isso. Nosso ADN não determina as nossas relações, nem a nossa familiaridade, pelo contrário. Quem é filho, é filho. E é filho por quê? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Paulo vai falar com gente rica na carta de Tito e Timóteo também. Vai falar com gente pobre, vai falar com gente que é escrava. Vai falar com gente que tem posse. Vai falar com todo mundo. Sabe o que une todos eles? São servos de Deus. Paulo era judeu, Tito era grego. Humanamente falando, não deveriam nem ser amigos. Mas um é filho do outro. Não é maravilhoso isso? Não somente isso, Deus mostra que vai usar essas pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, para continuar fazendo a sua obra através dos séculos, porque o plano de Deus é eterno. Ele perpassa quem nós somos. Ele edifica em nós uma fé sólida que vem do fundamento apostólico. Jesus Cristo morreu para pagar pelos pecados daqueles que creem.
Ele ressuscitou no terceiro dia, e agora a igreja tem que pregar essa mensagem, porque todo mundo precisa ouvir, muita gente vai ser transformada, as pessoas vão deixar de viver como elas vivem, para agora servirem a Deus por causa dessa mensagem. Ora, se essa não é a tua prioridade, eu volto à pergunta do começo do sermão: és servo de Deus? Se é servo de Deus, coloca a tua vida em ordem de prioridade. Qual deve ser a prioridade de todos nós aqui? Todo dia nós levantamos, ou vamos dormir, ou seja o que for a atividade que nós vamos ter, e nós temos que pensar qual é o primeiro passo, a primeira coisa que nós vamos fazer. Outras coisas fazemos quase que automaticamente, e automaticamente muitas delas. Mas se nós vivemos no automático, e se nós não pararmos para pensar mais nos passos, nas atitudes, nas escolhas, no amor, nas afeições, e a gente vive no automático, só sente, só vai. E se nós passarmos de inteligência consciente para sermos guiados por inteligência artificial? Sem consciência. Deus vai levantar seus servos. Se isso acontece, Deus vai levantar servos para colocar as coisas em ordem de prioridade. Se nós vivemos para tudo que nos chamam a viver, nós seremos retalhos de vida. Se eu dou atenção para tudo que me pede atenção, eu não dou atenção para ninguém. Se eu olho para alguém que está do outro lado do mundo e dou o meu tempo e a minha atenção para alguém que está do outro lado do mundo, da mesma forma que eu dou tempo e atenção para uma pessoa que está aqui na minha frente, um filho, uma esposa, um irmão, um pai, um filho, uma mãe, um idoso, ou uma criança, se eu olho para essas duas coisas, com elas se contradizendo, se puxando, cada um puxando para o lado, e eu não sei para onde dizer, eu vou dizer para você: se eu faço as mesmas coisas da mesma forma, automaticamente para tudo quanto é lado, é porque eu não estou olhando para cima e perguntando: Deus, como é que eu te sirvo agora nesse tempo? Onde o caos me puxa para cá, as relações me puxam para lá, eu não sei o que fazer. Paulo vai dizer para todos nós: coloca o seu joelho no chão, olha para Deus e fala: Deus, coloca na minha vida, no meu coração, nas minhas afeições, na minha mente, tudo que Deus é, tudo que é verdade de Deus, tudo que é Escritura, e permita-me a cada passo, a cada piscar, a cada andada, a cada palavra que eu falo, ser regulado por aquilo que Deus disse. Servos de Deus vivem se submetendo à autoridade de Deus. Nas Escrituras, apostólica pela fé, pastores, irmãos, casamento, responsabilidades, governo muitas vezes. Meus queridos, servos de Deus vivem, acima de tudo, se submetendo à autoridade máxima de todas as coisas: Deus. Deus. A sua palavra, a fé que Ele nos deu, que vai orientar todas as outras coisas numa ordem de prioridade. Se você vive na autoridade de alguém que não Deus, e muitas vezes colocando a autoridade desse alguém ou desses pensamentos acima de Deus, não estás a viver como servo de Deus. Se os teus filhos determinam como você vive, você não está servindo a Deus, está servindo os seus filhos. Se outra pessoa determina como você vive, você está servindo essa pessoa, você não está servindo a Deus. É por isso que nós não obedecemos e não queremos. Irmãos, o pecado de querer agradar as pessoas em tudo que se faz é colocar essas pessoas acima de Deus. Quem agrada a todo mundo tem um coração idólatra.
e não se submete à autoridade que Deus comanda. Nós vamos sim, muitas vezes, não agradar todo mundo, porque a palavra de Deus em si mesma escandaliza algumas pessoas. Nós estamos dizendo que existe vida após a morte. Nós estamos dizendo que alguém regulamenta a nossa vida e que nós não somos donos do nosso próprio nariz. Essa mensagem não é popular. Não é. No entanto, essa mensagem é o poder de Deus para todo aquele que crê. Essa mensagem é eterna. Antes de eu existir, essa mensagem veio primeiro. Aliás, eu nasci por causa dessa mensagem. Talvez vocês não saibam disso, mas houve um momento na história da minha família, minha mãe dá esse testemunho, ela é crente, ela se engravidou com 14 anos e pensou em acabar com a gravidez. Ela está a caminho de fazer isso. Ela não era crente ainda, mas sentiu uma convicção muito forte no coração, de dor, tristeza, e começou a chorar no meio da rua. Um pastor que estava passando por ali, o pastor da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Jonathan de Oliveira, viu aquela jovenzinha chorar e, compelido pelas prioridades de Deus, decidiu parar o que ele estava fazendo e perguntar para aquela miúda: por que você está a chorar? E ela contou para ele. E as palavras do pastor Jonathan de Oliveira foi: não faz isso. Deus tem um plano para a vida do seu filho. Cá estou. 45 anos depois. O pastor Jonathan já foi para a glória. Mas os planos de Deus são eternos. Onde está a sua prioridade? O servo de Deus vive pela fé dos eleitos. O servo de Deus vive para promover o conhecimento de toda a verdade que está nas Escrituras. A fé que gera transformação de vida, porque as pessoas pensam de forma eterna. Eterna. Calvino chama essa vida, essa piedade que a palavra de Deus gera, de a alma da vida. A alma da vida é esse temor de Deus, que faz com que a gente ordene toda a nossa vida com Cristo no centro, com a mensagem do Evangelho, mudando a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, expurgando de nós os nossos egoísmos, permitindo que nós possamos sacrificar as nossas vidas por causa do outro, porque eu sei que eu posso entregar minha vida, porque a minha vida nunca vai ser completamente desperdiçada, porque a minha vida pertence a Deus. Eu não tenho que lutar para mantê-la. Ele mantém ela para mim. Ele garantiu a minha vida na cruz do Calvário. Quando Ele morreu, eu vivi. Quando Ele ressuscitou, eu vivo para a vida eterna. Onde estão as tuas prioridades, servo de Deus? Onde está a alma da tua vida? Onde você ocupa o teu tempo? Os teus prazeres? Deixe-me dizer algo. Deus quer que você viva tudo isso de maneira plena no corpo de Cristo, porque o plano de Deus, ao contrário dos nossos,
é a igreja. Para você discordar dessa declaração, você tem que discordar do Novo Testamento, dos apóstolos, de Tito, dos outros presbíteros que vieram, de todo mundo que diz, eu pertenço a Cristo, logo faço parte do corpo de Cristo. O plano de Deus para reorientar as coisas no cosmos, no universo, são pessoas como nós. Como é que ele faz isso? Quando o Evangelho reorienta as nossas prioridades, as coisas desse mundo já não têm mais o mesmo valor. Pelo contrário, são apenas instrumentos daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E o que tem realmente valor é aquilo que permanece para a vida eterna. Só Deus gera isso. Só Deus te coloca onde tu estás, para você ordenar o que Deus quer ordenar através de você. Não há ninguém no teu lugar. Não existe outro Diego, não existe outro Luiz, não existe outra Estela, não existe outro Miguel, não existe, só existe você. E é esse você que Deus quer usar para ordenar o que Ele quer usar através de você. Não tinha outro Tito, era Tito. Não havia outros presbíteros, eram aqueles. Não havia outra igreja, era a de Creta. 2000 anos depois, essa igreja foi usada para que essa igreja também seja reorientada a ordenar as suas prioridades com a prioridade de Deus. Temos muito a fazer esse ano, meus irmãos. Temos muitas coisas para ordenar na igreja, na família, na vida. Mas em todas elas nós podemos descansar sabendo que Deus, nos seus planos eternos, decidiu me escolher, me dar uma fé, me santificar e fazer eu viver de acordo com essa fé, para que Ele possa então ordenar coisas, inclusive dentro do meu próprio coração. E a minha oração é que hoje você entregue toda a sua vida para o senhorio de Cristo e viva completamente. Se você veio aqui a primeira vez, eu quero dizer para você hoje, crê em Cristo, seja servo dEle, entrega toda a sua vida para Ele. Para de viver para você mesmo, se arrepende disso, entrega a sua vida para Deus e diz, a partir de hoje, a partir de agora, por causa da palavra do Evangelho, eu vou ser servo de Deus. E deixa o resto com Deus, Ele faz. Você que é crente, você sabe que você precisa reorientar algumas coisas, porque mesmo sendo crente, muitos de nós ainda estão correndo atrás do vento, mas Deus quer ordenar algumas coisas, e Ele quer usar você para isso. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, abençoa os nossos corações agora. Deixa clara essa palavra nos nossos corações e ajuda-nos a entender, ó Deus, o processo de Deus nas nossas vidas. Nós pedimos, agradecidos, pela Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.